E agora vamos à primeira entrevista do dia com um consultor em agronegócio que vai falar sobre a movimentação da pecuária. Este é o quadro Mercado Agro. E quem conversa aqui com a gente é o consultor Fernando Fabris. Fabris, bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Realmente o mercado pecuário nesses dias tem movimentado bastante, né? A gente vê aí o mercado muito volátil por conta de notícias, especulações e questões que a gente está lidando aí como a questão da vaca louca, né? Vaca louca, Minas, Mato Grosso do Sul, salvo engano. Como é que o mercado está se comportando? A gente vê o mercado agora começando a assimilar essa notícia depois que a OIE já deu como encerrado esse caso de vaca louca atípica, né? A grande preocupação que a gente teve lá atrás, analisando o mercado, era se essa questão da vaca louca era um caso típico, que seria um caso muito complicado, a gente teria sem precedentes aí o que poderia acontecer com essa movimentação. Mas depois que saiu que foi um caso atípico, o mercado estabilizou, mas ainda a gente tem dificuldades por conta que o Brasil faz um alto embargo, aí, uma auto-restrição para as exportações, e como a gente está muito dependente das exportações, aí, principalmente para a China, existe a expectativa sobre a resposta da China sobre esse comunicado do Brasil para a volta das exportações, né? E em relação à lentidão dos fiscais, que também ameaçaram uma greve, isso acabou se somando e prejudicando um pouquinho mais o mercado? Na verdade a gente vem aí com um mês ou mais aí bem complicado, com algumas situações, acho que até políticas, que vêm fazendo muita volatilidade dentro do mercado, questão de dólar e tudo mais, mas essa questão dos fiscais, eu acho que ela foi mais regionalizada em algumas regiões do Brasil, né? A gente viu isso mais em alguns estados do que em São Paulo. A gente estava conversando com pessoas do mercado nesses dias, e a gente não viu muito isso aqui, mas existe esse tipo de greve, né? Eles chamam de Operação Tartaruga, que eles atrasam essas assinaturas desses protocolos para exportação, e isso acaba trazendo mais uma dificuldade, mais anseio para o mercado em relação à arroba e à sua volatilidade nesses dias, né? Não bastasse isso, e aí voltando a falar também de exportação, que tudo está ligado, tudo está associado, relacionado, parece que houve também uma falta de container para exportação. Ainda teve mais essa vírgulazinha aí no caminho? Isso veio durante o ano, aí a gente escutou com essa pandemia, muitas coisas se desregularam, vamos dizer assim, né? E essa questão dos containers é uma questão que o custo ficou alto e também a quantidade de containers de alguma forma diminuiu, e alguns frigoríficos grandes reportaram prejuízos por conta. Então a gente vê que tinha demanda para exportação, mas muitas vezes não tinha o container. Então a gente viu aí, acho que o JBS reportou acho que coisa de 3 bilhões, 700 milhões, eu não sei se foi o Marfrig que reportou também. Então a gente teve essa dificuldade a mais dentro do mercado, mas o que a gente vê do lado bom para a pecuária é que eles estavam querendo que tivessem, porque tem a demanda da exportação. Então a gente vê que a demanda da exportação é grande, porque a gente teve o caso da vaca louca na segunda-feira, se eu não me engano, que começou a ajustar isso do caso típico. Aí tem um alto embargo, que em 2019 a gente teve aí questão de 2 semanas para se resolver isso. A diferença de 2019 é que a gente está numa época de boi de coxo, então terminou o boi, o custo está caro, não dá para manter esse boi ali, junto com greve, junto com essas operações tartaruga, quer dizer, toda essa movimentação, no contexto, isso atrapalhou sim o mercado, trouxe especulação e ainda está trazendo especulação para o mercado. E aí a gente está falando de duas situações, né, Fabris? A gente fala de exportação, mas também existe o mercado interno. Como é que essas duas situações, exportação até você falou um pouco mais, mas principalmente o mercado interno, como é que ele é impactado em razão de todos esses acontecimentos? Por conta de toda essa inflação que a gente tem no país. E a grande preocupação com essa situação é que se o mercado tiver uma demora da retomada, né, um comunicado foi feito para a China precisa trazer um comunicado de volta dizendo, olha, ok, já vimos que o caso foi atípico, já está encerrado o caso, vamos voltar a importar a carne de vocês e outros países aí. Enquanto isso não ocorre, a preocupação é que essa carne possa ficar no mercado interno, e aí o mercado interno pode sentir isso, porque vai entrar carne para dentro do país, e aí a arroba tenderia a ficar mais pesada.
mas o que a gente tem olhado aí dentro do mercado interno ainda tem se mantido, existe uma expectativa para o segundo semestre que vem acontecendo de liberação, com essa questão toda das vacinações, de uma melhora do consumo, que ela é limitada, porque a gente tem uma conversa aí de crise hídrica e a gente também tem toda essa inflação que está abalando o poder do consumidor brasileiro. Mas, no geral, o mercado tem caminhado, o mercado interno não está ruim, vamos dizer assim, né? Não está bom, mas não está ruim. As exportações dão esse gargalo de muito bom para as exportações para carne, para arroba, isso tem mantido o preço em alta aí nesses últimos dias antes dessa questão da vaca louca, né? Muito importante. Preço. Como é que ele vem se comportado? Porque a gente viu, chegou a 325, depois recuou. Na semana passada, eu conversando com o Thomas Rocco, diretor do Ciram, ele falou, olha, está em 300 em alguns lugares. Como é que está o comportamento atualmente e o que o pecuarista pode esperar nos próximos dias? Dá para fazer essa leitura? Bom, o mercado, se você bem disse aí, ele teve a 325 em São Paulo de pico, a gente teve aí também negócio no MS que estava mais forte em alguns momentos do que São Paulo, isso é uma coisa que a gente não via acontecer, MS passar o preço de São Paulo, mas isso aconteceu em alguns momentos, pela falta de oferta no MS e um pouco mais de oferta em São Paulo por conta do boi de coxo, que tem mais aqui e lá não. E o mercado veio cedendo gradativamente por conta dessa oferta maior de coxo em São Paulo, pressionando os preços aqui em São Paulo, que é o balizador do Exalc, que é divulgado, que baliza os mercados aí da Bolsa. E depois, com a vaca louca, o mercado veio aí para perto de 300 e a gente teve momento de o frigorífico sair fora das compras e abrir na quinta-feira, né, grandes frigoríficos aí abrirem 285 em São Paulo e 280 no MS. Mas até agora, do que a gente tem visto, não tem obtido sucesso nessas compras e o mercado tem acontecido negócio mais para baixo do 300 a 305, a gente até escutou no fechamento da semana aí, perto de 310, o mercado parecendo que a oferta e essa questão de escalas que a gente vinha conversando aí, que estariam um pouco mais longas, com essa paralisação as escalas começam a ficar mais curtas e se tiver uma retomada aí da China, eu acho que o mercado tende a voltar a subir. O que a gente acredita é que a oferta do confinamento ela não é suficiente para abastecer o mercado. A exportação está muito firme, o dólar está valorizando, né, com todas essas tensões, o que favorece as exportações. Então, a visão de longo prazo para o final do ano, a gente acredita lá dentro do mercado, dentro do nosso escritório, que o mercado deva voltar e possa dar um salto nessa volta aí de novo, do mesmo jeito que caiu. Diante de tudo isso que a gente está falando, algo muito importante para o pecuarista, proteção. Como ele se resguarda, existe a possibilidade de ele se proteger, ao menos que minimamente, de todas essas instabilidades do mercado? Eu acredito que sim, né? A gente trabalha com esse mercado há muito tempo aí, né? E uma das formas que a gente sempre fala para o pecuarista é venda compassada, né? Essa questão de ficar especulando, esperando o preço subir. A gente está num momento complexo agora por conta dessa queda muito grande. Quem pode segurar está tentando segurar aí, né? Mas o mercado futuro dá dois tipos de opções, né? Dá um mercado direcional, que é o mercado futuro, que você trava aí, tem ajustes financeiros. Esse é uma coisa para mais profissional, né, para o mercado e para quem já está envolvido com o mercado, mas para quem quer travar preços, a gente tem as opções, as famosas puts aí, né, para travar para queda e as calls para travar a alta para reposição. Isso são mecanismos simples que a gente faz a cotação para o cliente diariamente e de acordo com o prêmio, ele paga esse prêmio e pode se proteger de grandes quedas como aconteceu agora. Então a gente fez algumas travas durante esse período de alta, o mercado chegou futuro a 345, e nesse período, as travas, a gente fazia uma trava de 320, você paga um prêmio menor e você não está exposto dali para baixo. Então, tem alguns pecuaristas que fizeram essa trava e que podem nos procurar aí para que isso possa ser feito e ficar tranquilo com o campo, que é o que interessa para eles e com o preço está travado no mercado futuro. Perfeito. E como a gente costuma fazer com os parceiros que vêm aqui, deixa o seu contato para quem estiver interessado conversar com o seu escritório, com você. Tá ok, eu agradeço. Meu escritório é Agros Investimentos, nós estamos ali na Cristiano Olso, em 1987, e o telefone é 3305-7747. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá. Tá certo, Fabrício. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e eu conto com você em participações futuras aqui no Jornal do Campo. E eu que agradeço você e o Ciram.